Oi, quarto ano, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro de história. E eu quero que vocês peguem uma folha, pode ser folha de sulfite, de caderno, um pedaço de coisa, que dê para vocês escreverem. Eu vou usar a folha de sulfite. Nós vamos usar a folha assim, ó, quebradinha, deitadinha. E eu quero que vocês façam junto comigo a atividade. Peguem uma régua bem legal e façam um risco no meio da folha. Vocês sabem que é pro desenho super bem, não é mesmo? Assim, bem no meio da folha. E aí, vocês colocam lá, bem no comecinho, assim, ó, o ano que vocês nasceram. A Pro vai colocar o ano que a Pro nasceu. Depois, vocês vão colocar o ano que vocês entraram no pré-1. Ai, Pro, eu não fiz pré-1. Então, você pula essa fase. Eu entrei no pré-1 com 3 anos. Então, eu entrei no pré-1 em... Então, coloquem aí. Assim. O ano que eu nasci e o ano que eu entrei no pré-1. Depois, vocês vão colocar o ano que vocês terminaram o pré-3. 84 pré-1, 85 pré-2, 86 pré-3. Vamos lá. Olha aí. Aí, vocês vão colocar o ano que vocês fizeram, o primeiro ano. Depois, quando vocês fizeram o segundo ano, deem um espacinho, coloquem quando vocês fizeram o terceiro ano. E quando vocês fizeram o quarto ano. E o ano que vocês entraram no quarto ano. Certo? Então, colocaram. A Pro vai aguardar um pouquinho, tudo bem? Então, vai lá, a Pro vai aguardar vocês. Estou aguardando. E aí, conseguiram? Foram, fizeram. Na época da Pro, o quarto ano é o quinto ano, né? Então, a Pro se formou no quarto ano. Vocês se formam no ensino fundamental 1 no quinto ano. Então, olha só. Então, a Pro colocou aqui o ano que a Pro nasceu, que a Pro fez pré-1, pré-2, pré-3, até o ano que a Pro estava no quarto ano, que a Pro saiu do ensino fundamental 1. Gente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma linha do tempo. Essa é a linha do tempo da minha vida escolar até eu me formar no ensino fundamental. E essa linha do tempo, olha a linha do tempo de vocês, olha o ano que vocês nasceram, quando vocês entraram no pré, quando vocês se formaram no pré, e agora que vocês chegaram no quarto ano. Olha que legal! Assim como na nossa vida, a linha do tempo também existe para marcar o tempo cronológico da história. Sabiam disso? E aí, nós temos dentro da nossa história 2 tempos. O tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Vocês sabiam disso? Então, vem comigo. Então, nós temos o tempo antes de Cristo. Por que antes de Cristo? Alguém sabe me dizer? Não ouvi nada. Alguém rascunhou aí alguma coisa que eu tô escutando. Pois é antes de Cristo nascer. Ele é tão importante que ele dividiu até o tempo. Olha só que beleza. Então, antes de Cristo, nós colocamos assim, antes do nascimento de Cristo, tá? Então, é o A pequenininho e o C de Cristo grande.
depois de Cristo, DC. Porém, nós não colocamos, não fazemos o nosso calendário, né, o nosso cabeçalho lá, Rio Claro, Colégio Nazareno, Rio Claro, 20 de maio de 2020 depois de Cristo. Não, porque nós sabemos que o ano que Jesus nasceu é como se fosse o ano 1. A partir daquele ano é que nós começamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. E o homem, para se organizar, o que vem antes de Cristo, ele começa a contar de antes do nascimento até lá para trás. Tudo bem? É um pouco confuso assim de primeira, mas nós vamos aperfeiçoar e vamos aprimorar nessa matéria. O que é legal? A gente reconhecer a representação cronológica do tempo. E o que é cronológica? É o tempo do nosso relógio. Muito bem. O nosso relógio. Todo mundo aqui sabe ler hora, né? Ah, isso mesmo. Não sabem ler hora? E agora? Qual o ponteiro maior indica o quê? É o tempo cronológico, tá? Quando nós contamos o dia, a hora, os minutos e as coisas que acontecem na nossa sociedade, na história da humanidade. E aí nós representamos os acontecimentos históricos com essa linha do tempo. Na minha vida, quais são os acontecimentos históricos? É o meu nascimento, depois a minha entrada no pré, assim como a de vocês. Depois eu tive as minhas formações, eu tive meu casamento, o nascimento dos meus filhos. Então a gente tem um monte de coisa assim, né, que acontece com a nossa linha do tempo, né? E aí a gente precisa identificar quais são as coisas mais importantes da história. E aí a gente chama isso de marco histórico. Por exemplo, qual é o marco histórico da minha vida? O marco histórico da minha vida é o nascimento do Miguel. Foi um divisor de águas na minha vida, esse marco histórico. Marcou muito, né? Por quê? Porque eu era uma pessoa antes do Miguel e eu sou outra pessoa depois do Miguel. Ai, você era diferente? Não, é que a convivência com criança, o relacionamento, o amor com a criança faz com que a gente vá mudando todos os dias, não é? Até a nossa paciência, a hora mais curta, a hora mais longa, certo? Então, a gente também aprende muito com isso. E aí, o mais legal do tempo, vocês se lembram que logo no comecinho do ano nós vimos uma coisa chamada números romanos? Pois é, que eu disse que vocês vão estudar até o 6º ano. Os números romanos servem para indicar o tempo, né? Os séculos. E aí nós temos aquela tabelinha que vocês têm lá no caderno de vocês, que vai mudando o número 1, né? Que muda os séculos que vocês têm lá. 1, o 2, o 3, não é assim? E o 4, como é que é? Alguém sabe aí? Será que é assim? Ah, é mesmo, 3 pauzinhos? Então, vamos lá, olha só. O 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 9, como é? É o X e o I vem onde? Antes, que significa menos 1. Muito bem. Eu tenho o 9 e o 10. Depois a gente tem o 50, o 100 e o 1000. Aí eu vou fazer um desafio. Quem será que vai conseguir me contar na nossa live? E aí? Quem vai conseguir me falar qual é o número 50, qual é o número 100 e qual é o número 1000? Eu vou dar uma dica. Eu tenho o M, o D e o C. Quem é o 1000? Quem é o 50 e quem é o C dessas letrinhas? Então, vamos lá. Peguem comigo o livro de vocês, aí na página 18 do livro de história, por favor. Eu aguardo, claro que eu aguardo. Tô esperando, ai, ai, ai.
Ai, não esqueça de estar sempre por perto. Um lápis de lição, um lápis de escrever, um marca-texto, algo bem bonito, bem legal, que vocês gostam de deixar tudo colorido. As canetinhas que vocês ganharam no Natal, tudo essas coisas. Os lápis que são de azul banana fosco, pode pegar. Então vamos lá. Coloquem a data aí no livro de vocês, né? Vídeo aula do dia 20 de maio, olha aí. Aí vocês vão ler comigo assim, ó. Fatos históricos no tempo. Por onde é que nós vamos ler? Primeiro, nós vamos ler os fatos históricos do tempo aqui. Nós vamos ler esses quadrinhos aqui. Acompanhem comigo, por favor. Olha só. Em 47 AC, significa 47 antes de Cristo. Muito bem. O que aconteceu em 47 anos antes de Cristo nascer? Júlio César, imperador romano, fez o quê? Invadiu e conquistou o Egito no século I antes de Cristo. Olha só que legal. Um século é igual a quantos anos? Alguém sabe? E aí, Derek, você sabe? Francisco, Rebeca, Malu, Duda, Nicolas, Gali. Quem é que vai me contar? Felipe, Pedro, quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem venceu? Juan? Um século é igual a 100 anos. Muito bem, um século equivale a 100 anos. Tudo bem? Então, de 2020 até 2099, nós estamos vivendo um século. E aí eu tenho outro desafio para vocês. Qual é o século em que nós estamos vivendo? Século 20 ou século 21? E aí? Vamos lá. Olha só. Depois, aí a gente tem o que o Júlio César fez. Depois a gente tem ali uma caravela, né? Em 793. No século, que século é esse? Que é o V, mais 3 pauzinhos, assim, como vocês falam. Que século é esse? Século 8, muito bem. Então, no século 8, ó, 793, é século 8. Tudo bem? Os vikings lideraram o primeiro ataque ao litoral na Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes. Olha que legal! Pro, como é que eu descubro que o 793 é o século 8? Vou contar para vocês um segredo aqui. É só vocês somarem. Começa com 700, é só você somar. 7 mais 1, 8. A mesma coisa quando eu tenho 1981, que é o ano que eu nasci. Ó, 19 mais 1, eu nasci no século 20. Muito bem. Olha aí o século que a Pro nasceu. A gente abrevia século desta forma, tudo bem? Então vamos lá. Continuando ali nos desenhos, 1350. Século, ó, 13 mais 1, século 14. Muito bem. E como é que a gente representa o número 14? Nós representamos, como é que a gente faz? Ó, vamos por aqui. 1350. Ó, que número eu tenho aqui? Não é o 13? Eu sempre somo mais 1. Então, 13 mais 1 é igual a 14. Então, eu tenho o século. Como é que é o século 14? É assim. Muito bem. Então, vamos lá. No século 14, ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou peste bubônica. Uma em cada 3 pessoas morreu por causa dessa doença, tá? Em 1500, 15, século. Ah, eu vou somar mais um? Não, é o século 15 mesmo. Por quê? Porque é 1500 redondinho, acompanhado do 00, tá? Então, se fosse 13.000 aqui,
Se fosse no ano 13.000, seria século 13, porque não iniciou os outros anos aqui. Tudo bem? Devagarzinho vocês aprendem. É a primeira vez que a gente está falando sobre esse tipo de nomenclatura de século e devagarzinho vocês vão pegar, tá bom? Não se assustem. É legal e importante que vocês saibam os números romanos, como a gente já estudou em matemática. Vamos ver o que aconteceu em 1500, no século XV? Os portugueses chegaram onde? A nossa terra, né? Chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Argentina? Não, Brasil, muito bem. Em 1822, século, 1822. Aí eu vou somar 18 mais 1, correto? 1800 e 1822. Prestem atenção comigo. 1800, quando os dois zerinhos estão aqui, o século é 18. Mas eu já entrei no século, então 18 mais 1, 19, tá? Então, eu tenho aqui século 18 e século 19. Opa! E século 19. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? No século 19, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que deixou de ser uma colônia de Portugal. Nós passamos a ser um país independente, tá bom? E em 1839 até 1945 aconteceu a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Olha lá, 1939, 1945, nós temos o século. Pensa aí comigo, escrevam aí se vocês tiverem dúvida. 1939, 1945. Eu tenho 00 aqui, tenho 00 aqui. Não, então o que eu faço com o 19? Eu somo mais 1. Então, eu tenho século 20. Tudo bem? Olha só. Ok? Então, vamos lá. Nessa Segunda Grande Guerra Mundial, foi a que durou 6 anos. Foi um conflito muito grande, muito violento na história da humanidade. Tudo bem? Agora, nós vamos ler lá os 2 parágrafos que nós temos aqui. E para isso, nós vamos usar as nossas canetas coloridas que vocês têm aí no caderno de vocês. Se eu estivesse na sala, com certeza eu ia amar ver esse livro todo colorido. Vamos lá? Primeiro a leitura, depois a Pro fala onde vai grifar, tudo bem? Os povos geralmente estabelecem o quê? Um ponto de partida ou um marco para contar sua história e situar cronologicamente os fatos históricos. Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores ao seu nascimento são escritos com AC. Muito bem! Olha só como vocês são bons. Antes de Cristo, depois da data. As datas que vieram após o seu nascimento não precisam ser escritas com as letras DC, depois de Cristo. Basta escrever os anos, como a Pro falou para vocês, certo? Aí a gente vai para o segundo parágrafo, todo mundo acompanhando com a Pro. Além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos. Muito bem. Como o caso de registrar os dias, meses, anos? Não, os séculos. Então, olha só, além desse marco, muitas datas históricas utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos, tá? Não existe ano 0, então existe o ano do ano 1 ao ano 100. Então, nós temos século 1. Do ano 101 ao ano 200, século 2. E assim por diante, tá bom? Então, agora nós vamos grifar. No primeiro parágrafo, eu quero que vocês achem lá. Em nossos estudos. Em nossos estudos, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo.
Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com AC. Grifaram? Agora um outro pedacinho. As datas que vieram após o seu nascimento não precisam ser escritas com a letra DC. Basta escrever o ano, ok? No segundo parágrafo, logo no comecinho, além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos, muito bem, como no caso de registrar os séculos. Então, é isso. Agora, nós vamos lá na página 19. Olha só que legal. Linha do tempo. O que é uma linha do tempo? É isso que nós fizemos sobre o nosso nascimento, né? Do nosso nascimento até a nossa chegada no quarto ano. A linha do tempo é uma forma do quê? De organizar os acontecimentos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, localizar um determinado evento estabelecido como marco temporal e apontar o que aconteceu antes e depois desse fato. Tudo bem? Vamos grifar? Então, vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, na primeira linha, que só tem um parágrafo, a linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos, tá? A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo. Tudo bem? E aí, eu desafio vocês a fazer o exercício aqui, o exercício 1. Eu vou ler para vocês e vou explicar como é que vai ser feito. Leia o texto sobre o período da vida de Tiago e preencha a linha do tempo de acordo com a ordem dos acontecimentos descritos. Em 2016, no terceiro ano, Tiago mudou-se para a cidade de Sobral e foi para uma escola azul. Tudo era muito diferente da escola amarela em que começaram os estudos lá em Fortaleza. No primeiro ano, há 2 anos. Então, há 2 anos, ele entrou no primeiro ano lá em Fortaleza. Então, se em 2016 ele estava no terceiro ano, 2 anos antes, que ano é? 2014. Então, ele começou a estudar na escola amarela em 2014. Muito bem. Quando estava no segundo ano, havia outra novidade em sua vida. Seu irmão, Mateus, havia nascido. Então, se ele entrou em 2014, na escola amarela, em 2015, quem nasce? O seu irmão. Muito bem. Olha, o ano que o Miguel nasceu. Vamos lá, no segundo parágrafo aí do exercício 1. Um ano depois da mudança, Tiago já havia se habituado à nova escola. Que ano que o Tiago mudou? 2016. Um ano depois era 2017. Muito bem. Tiago já havia se habituado à nova escola e até ganhou uma medalha de atletismo. Então, que ano o Tiago ganhou a medalha de atletismo? 2017. Um ano depois de ganhar a primeira medalha, que ano é? 2018. Tiago foi representar sua escola em uma competição e ganhou um troféu de campeão em salto em distância. Então, aqui tem uma linha do tempo sobre a vida do Tiago, os acontecimentos do Tiago, que vocês vão fazer. Se tiver dúvida, voltem um pouquinho o vídeo que nós respondemos essa questão, explicando a própria questão. Tudo bem? E aí, galera, eu tenho mais um desafio para vocês, que é a questão 2, para vocês fazerem aí quais são os séculos desses anos representados. Olha, eu vou colocar aqui, o 85 e o 215 já estão feitos. Agora, olha o 430, vamos fazer junto? Ó, não é 0 aqui, correto? É o número 4, 4 mais 1, então eu tenho século 5, muito bem. Então, o meu desafio é que vocês consigam fazer essas 3 tabelinhas aí. E depois não precisa, vocês vão grifar, tá? E nós vamos ter
uma correção disso na nossa aula ao vivo da nossa próxima quarta-feira. Então, na nossa próxima quarta, a gente vai dividir, no finalzinho da nossa aula, nós vamos fazer um pouquinho de história, tudo bem? É importante que a gente faça essa correção juntos, tá bom? Então, é isso, gente. Queria muito ver essa linha do tempo de vocês, então guardem ela aí no livro para eu olhar um pouquinho sobre a vida de vocês, tá bom? Ó, Deus abençoe, um super beijo, tá? Orando para que isso tudo passe logo.